Olá, eu sou Ricardo Caponeiro, oncologista clínico da Clínica de Oncologia Médica aqui em São Paulo. E vou discutir com vocês hoje algumas perspectivas novas do tratamento farmacológico do câncer de mama, coisas interessantes que estão acontecendo, um cenário do futuro próximo do que a gente vê e deslumbra do tratamento sistêmico daqui para frente. Meus conflitos de interesse, eu tenho sido palestrante de vários laboratórios, nenhum conflito de interesse especial para essa participação que eu estou fazendo hoje. A gente vai começar com um assunto que já está em voga, que já tem alguns medicamentos disponíveis, que são os inibidores da angiogênese. Ele já tem indicação ampla em outras neoplasias, como neoplasia coloretal, onde o benefício é evidente, a neoplasia de rim, onde também tem sido usado, neoplasia de pulmão, então já tem outras indicações, e foi pesquisado também a indicação em neoplasia de mama. Esse amplo espectro, na verdade, é porque todos os tumores dependem de vascularização para o seu crescimento. Os tumores conseguem ficar avasculares numa fase de 1 a 2 milímetros, onde eles podem se nutrir por imbebição, mas a partir daí começa a surgir uma hipóxia tumoral, e essa hipóxia tumoral e mais expressão gênica leva à ativação de fatores que fazem o crescimento dos vasos celulares, dos vasos sanguíneos em direção ao tumor, levando à vascularização e ao crescimento tumoral e à potencial via de disseminação de células tumorais para outra parte do corpo. Como isso é um mecanismo comum de todos os mecanismos, de todos os tumores sólidos do adulto, então essas drogas têm sido pesquisadas com essas amplas indicações terapêuticas. E por isso também foi pesquisado no câncer de mama. Aí tem dados com o sunitinib, que é um inibidor de uroquinase, uma molécula pequena, e que infelizmente os estudos foram negativos em neoplasia de mama, foi desapontador, mostrado na ASCO do ano passado, vários estudos, nenhum deles com benefício evidente. E bevacizumab, que é uma área bastante controversa, que a gente tem estudos variáveis dependendo da quimioterapia que está associada a ele, alguns estudos positivos, outros negativos. Existe um ganho de sobrevida em alguns estudos, mas também existe uma quantidade de eventos adversos que por vezes preocupa alguns especialistas, e talvez existam subgrupos de pacientes que a gente vai ver que tem uma indicação específica que possam ter um maior benefício e não a população inteira de pacientes. Por causa desses dados controversos, a Europa continua usando bevacizumab, mas restringiu a sua indicação à combinação com o paclitaxel. O FDA suspendeu essa indicação do mercado americano, então os Estados Unidos não têm bevacizumab disponível no câncer de mama, e no Brasil a Anvisa continua liberando, e a Anvisa não faz nenhuma restrição com relação ao esquema quimioterápico que é usado junto com o bevacizumab. Então nós temos uma facilidade maior em relação a isso do que os americanos, de poder usar então essa substância no nosso país. O primeiro desses estudos foi um estudo que comparou o Avastin em diversas doses para tentar achar qual era a dose mais adequada em primeira linha no carcinoma metastático, administrado até a progressão de doença, mas no máximo 13 ciclos. Esse estudo foi publicado em 2003 no Seminars of Oncology, e esse estudo mostrou que a dose de 10 miligramas era talvez a dose mais adequada para esses pacientes, a dose que mais produzia a resposta desses pacientes, e que deu uma sobrevida mediana de 12,8, uma duração mediana de 5,6, e a partir daí então se desenvolveu os trabalhos com essa dose de 10 miligramas de bevacizumab. É uma dose que você vê que ela varia de acordo com a patologia. Os estudos em câncer de colo mostram uma dose de 7,5, às vezes até uma dose um pouquinho mais baixa, em pulmão uma dose um pouquinho mais baixa, em rim a dose um pouco mais alta. Então, aparentemente, dependendo da patologia e da quimioterapia associada, a dose pode variar. Mas em mama, a dose de 10 mg por quilo foi a dose que se mostrou mais adequada. O estudo de fase 3, então, que foi o mais importante, comparou o paclitaxel sozinho com paclitaxel e bevacizumab nessa dose de 10 mg por quilo cada 2 semanas. O paclitaxel era dado 90 mg por metro quadrado no dia 1, 8 e 15, no ciclo de 4 semanas. Não tinha cruzamento entre os braços. Os pacientes que progredissem o paclitaxel iam receber um outro tratamento, mas que não continha bevacizumab. Ele não era aprovado para essa indicação, então por isso não tinha disponível. E o objetivo primário do estudo não era sobre vida global, mas a sobrevida livre de progressão para esses pacientes.
Essa é a curva do estudo, então mostrando um ganho, uma mediana de paclitaxel 5,9, com a adição do bevacizumab para 11,8. Então um ganho bastante substancial na doença metastática, estatisticamente significativo, mostrando então um nítido benefício na adição ao paclitaxel semanal, né, dessa combinação. Né. Existe uma análise então desse estudo de quanto você ganha, esses dados foram apresentados ao EMEA, e é com base nesses dados que a Europa assumiu então essa indicação como sendo uma possibilidade do tratamento do câncer de mama. O estudo um pouco mais controverso foi a combinação de Avastin mais docetaxel, apesar de ser também uma taxana, um quimioterápico do grupo das taxanas, as duas drogas não são iguais, elas não são equivalentes. Então aqui eram 705 pacientes com doença localmente avançada, né, que nos fatores de identificação podia até ter usado uma taxana previamente, tinha que ter doença mensurável, e essas pacientes eram randomizadas para docetaxel 100 gramas por metro quadrado, que é um problema desse estudo, apesar dessa ser a dose de bula aprovada pelo FDA, é uma dose que na prática poucas pessoas conseguem usar doses altas assim. A gente tem conseguido usar 75, 80 miligramas, mas 100 miligramas mesmo em monoquimioterapia, poucos pacientes toleram essa dose alta. E a isso se adicionou então a Avastin 7,5 miligramas ou 15 miligramas, então as doses também são diferentes do estudo anterior com paclitaxel que eu mostrei para vocês. O docetaxel era previsto para ser administrado por 9 ciclos também, que é um pouquinho além do usual, mas a interrupção precoce era permitida nesse estudo. E depois disso tudo, você tratar o paciente com placebo ou Avastin até a progressão era permitido, e todos os pacientes acabaram sendo avaliados para o objetivo primário, que era a sobrevida livre de progressão, e os objetivos de desfecho secundários, os habituais. Essa é a curva, então você tem um P de 0,0318, o docetaxel mais Avastin 7,5, ele foi discretamente melhor, né, o benefício é um benefício pequeno, não estratificado, e essa é o resultado desse estudo, que foi considerado um ganho muito pequeno, um ganho controverso nessa população com mais intenção de tratar, dependendo da forma estratificada ou não estratificada, você tem um resultado de hazard ratio um pouco diferente. Você vê aqui uma mediana de 8 para 8,7 meses, ou seja, menos de um mês de ganho, ou seja, estatisticamente significativo por causa do tamanho da amostra, mas clinicamente há uma mediana de 8,0 para 8,8 meses, ou seja, menos de um mês de ganho para os efeitos colaterais que eram um pouco mais avançados. Então esse é dos pacientes com resposta com doença mensurável, a avaliação de resposta. A resposta não é a parte mais importante dos estudos, poucos pacientes tiveram resposta completa, mais da metade tem resposta parcial, isso causa alívio de sintoma, e a dose de 7,5 ou 15 miligramas foi mais ou menos equivalente, hoje tem pouca vantagem para a dose mais alta, teoricamente a dose de 7,5 seria uma dose suficiente, né? Mas nada isento de efeitos adversos, né? Os efeitos adversos são importantes, a hipertensão é bastante comum, né? A gente observou isso em todos os estudos, a hipertensão, a proteinúria, o sangramento, o tromboembolismo arterial, e assim, aqui em câncer de colo retal existia alguns casos de perfuração gastrointestinal, em câncer de mama isso não foi relatado, exceto na combinação de paclitaxel com Avastin, que aconteceu em 0,5% dos casos. Então existe alguma toxicidade dessa droga, nada que a gente não consiga manejar do ponto de vista clínico. A hipertensão talvez seja o evento mais frequente, e em câncer de rim ele é um fator preditivo de resposta ao tratamento, e por causa desses dados de pouco ganho de sobrevida com docetaxel e efeitos adversos, o FDA acabou tirando a indicação do câncer de mama. Isso gerou várias controvérsias entre os oncologistas, alguns acham que foi uma retirada precipitada, já que o benefício com o paclitaxel era um benefício mais consistente, né? Aqui são os efeitos adversos do estudo AVADO, que dá começou com docetaxel. Você vê, quando você compara todos os efeitos adversos, vai ter uma porcentagem bastante grande, então não é uma droga que seja isenta de complicações, e nesse estudo, como eu mostrei para vocês, o benefício foi menor do que um mês da sobrevida. Existe um outro estudo chamado estudo Ribbon 2, é um estudo que comparou quimioterapia à escolha do investigador, então ele deixa uma quimioterapia mais livre, né, e bevacizumab com essa quimioterapia ou placebo com essa quimioterapia. Então os pacientes já tinham recebido
tratamento prévio e podia fazer qualquer quimioterapia e a randomização era para usar ou não o bevacizumab. E nesse estudo, tá, o estudo como um todo é mais controverso de interpretar, já que a quimioterapia varia muito, mas a população de câncer de mama triplo negativa aparentemente teve um benefício bastante expressivo. É uma população de pacientes onde as nossas armas terapêuticas são mais restritas, a quimioterapia funciona bem, mas os pacientes têm uma taxa alta de recidiva, o tratamento hormonal e os anticorpos monoclonais não são usados, já que eles não têm alvos para essas drogas. Aí você teve um ganho de sobrevida de 2,7 para 6 vezes sobrevida mediana, né? Isso foi sobrevida de progressão, e isso foi bastante importante para essa população que a gente tem um tratamento muito pobre. Como vocês podem ver, a sobrevida costuma ser muito ruim, né? Com a população, a sobrevida global, né, com base na intenção de tratar, nessa população triplo negativa também um ganho de sobrevida de 12,6 para 17,9, significativo do ponto de vista clínico, e um P não estatístico, não significativo, porque a amostra é pequena, o número de eventos era pequeno, e por isso o P não significativo, mas clinicamente bastante relevante nessa população triplo negativa que a gente está medindo em meses. Então você vai ganhar quase 6 meses a mais nessa população triplo negativa, acaba sendo um ganho bastante expressivo. Esse era o sumário, então, de todos esses resultados que foram apresentados pela doutora Joyce Oshogzi da ASCO 2010, comparando, então, no E2100, que é com o Paclitaxel, a diferença que você teve com o bevacizumab conseguindo uma sobrevida bastante maior, um hazard rate de 0,48. No estudo AVADO, o benefício é significativo, mas a diferença é pequena, ela é menos de um mês. No estudo RIBBLE, essa diferença é maior com a cabecitabina e na população que já tenha recebido o taxotere ou antraciclina prévia, significativa, mas o benefício maior foi, como eu falei para vocês, da população triplo negativa. Então esses são os dados que têm benefícios consistentes na literatura, e vale a pena lembrar, a gente continua tendo essa droga disponível para uso no Brasil, embora a gente tenha restrito muitas vezes para combinação com paclitaxel e dado preferência para essa droga nas pacientes com os tumores triplo negativos, com o perfil imunogenético dos triplo negativos. Bom, o segundo grupo de drogas interessantes que está entrando no mercado, um progresso recente e importante, são os bloqueadores da mTOR. A mTOR é uma enzima que regula o metabolismo celular e ela fica num ponto de passagem das vias de proliferação. A gente conhecia formas de bloquear a via de expressão do estrógeno, né, tanto do desodomatase, os reguladores do receptor como o fulvestrano, os moduladores seletivos como os SEBs, o tamoxifeno e o toramifeno, tudo isso bloqueava a via do estrógeno. Mas, uma vez que essa via da mTOR estivesse ativa, isso era uma forma de fosforilação do receptor de estrógeno, independente da via estrogênica, e isso dava tanto resistência primária quanto resistência secundária à terapia hormonal. Então se testou, a gente já tinha um estudo de conceito de usar everolimo junto com tamoxifeno, que era o estudo TENRAD, que mostrou eficácia, e isso foi testado então numa segunda combinação de hexamestano com everolimus para tentar contornar essa resistência primária ao tratamento, né? Então esse é o ponto central dessa via de fosfodiesterol 3-quinase, e a gente vai então bloqueando essa via, reverter com o everolimus ou tercerolimus a resistência ao tratamento hormonal como inibidor da aromatase ou tamoxifeno. Então, o estudo foi feito na combinação, aqui, desculpa, é o mTOR, não mTOR. O estudo feito com everolimus, no comercial é Afinitor, mostrou o benefício da combinação com o hexamestano, pós-faridrodase não esteroidal. Então o paciente recebia letrozol ou anastrozol, e na falha ele recebia hexamestano sozinho ou hexamestano mais Afinitor, e esse resultado teve um resultado bastante expressivo. Então são 724 pacientes na pós-menopausa, já que estão usando aromatase, então são mulheres na pós-menopausa, randomizados para receber hexamestano na dose habitual, com everolimus ou com placebo, e o desfecho primário sobre de progressão. Esse é o estudo Bolero 2, todo mundo já conhece, foi publicado no New England, apresentado em San Antônio, e esse é então o ganho expressivo que ele conseguiu, o hazard ratio de 0,36, mesmo esse Zubaba, a gente está falando de hazard ratio por volta de 0,64, 0,58, aqui a gente tem o hazard ratio de 0,36, ou seja, uma probabilidade de não ter nenhum evento, que ela aparece já precocemente na evolução do tratamento e se mantém ao longo de várias semanas, mesmo depois do tratamento interrompido, os pacientes ainda se beneficiam
beneficiam dessa combinação de droga. Então, vale a pena lembrar que a gente está falando de um tratamento sem quimioterapia, é um tratamento hormonal, para pacientes que já receberam plano de tamoxifeno ou que com certeza tinham recebido imidodoromatase e tinham falhado ao imidodoromatase. Aqui você trocar a imidodoromatase por um esteroidal dá uma sobrevida de 4,1 meses e acrescentar o hexamestano mais do que dobra a probabilidade do paciente ficar sem progressão, sobre progressão, vai de 4,1 para 11 meses. Isso é muito significativo do ponto de vista estatístico. Aqui a gente tem a taxa de resposta e o benefício clínico, então a gente tem uma taxa importante de benefício desses pacientes com adição de everolimus. A análise exploratória para tentar identificar qual é o subgrupo que mais se beneficiava mostrou que a gente não consegue usar nenhum fator clínico para separar pacientes que possam beneficiar ou não do tratamento. Aparentemente, todas as pacientes vão ter benefício com a adição de everolimus, quer as pacientes mais jovens, quer as pacientes mais antigas, as que tinham sensibilidade hormonal prévia ou não, com metástase visceral ou não, com melhor estado geral ou com performance status já mais deteriorado, quer ter feito quimioterapia prévia ou não. O número de terapias, aparentemente, quanto mais terapia prévia a paciente fez, mais benefício ela tem. Se ela tinha usado terapia hormonal combinada, também não faz diferença. E o status de progesterona também não foi importante para predizer o benefício dessas pacientes. Todas as pacientes se beneficiariam então dessa combinação de everolimus mais hexamestano. Esse é o dado de sobrevida global. A gente tem duas avaliações com pouco tempo de diferença, mas os eventos passaram de 83 para 137. Né? A gente tem um ganho de sobrevida de 2,3 para 5,4. Mas o importante desse slide, apesar de mostrar uma pequena variação do espaço de dados, é mostrar como aparentemente o benefício está crescendo ao longo do tempo, ao invés de diminuir. Então as curvas continuam se separando e o benefício, aqui é o benefício absoluto do ganho de sobrevida, acaba sendo cada vez maior e duradouro para essas pacientes. Também tem efeitos colaterais, nada é isento de custo, e aqui o mais interessante são os efeitos colaterais metabólicos, particularmente hiperglicemia, acaba acontecendo de grau 3, já acaba sendo mais importante no grupo que recebe everolimus, desculpa, deixa eu voltar pneumonite não infecciosa é um efeito que a gente tem que ficar muito vigilante com relação a isso. Ele pode ser fatal em algumas pacientes não tratadas adequadamente. Acontece em 3% dessas pacientes. Os outros efeitos são efeitos menos importantes, embora na nossa prática do dia a dia, fadiga também tenha se mostrado um evento preocupante. Aqui nesse estudo a incidência foi só de 4%, mas para quem já começou a usar aqui no nosso meio, tem observado que a fadiga acontece numa taxa um pouquinho maior do que a do estudo clínico. Talvez tenha usado no perfil de pacientes um pouquinho mais desfavorável, mas a fadiga tem incomodado os pacientes e tem tido dificuldade de conseguir manter as doses de 10 miligramas por dia para essas pacientes. Outra droga muito promissora é metformina. Os dados são muito mais preliminares. Os que eu mostrei para vocês até agora de angiogênese e de inibidor de mTOR são dados mais consistentes. As drogas já estão aprovadas no mercado. Metformina ainda é uma droga antidiabética, ou antidiabético oral, né? E talvez ele tenha uma ação direta sobre também a mTOR, né? Bloqueando algumas vias pré-mTOR. Então, de alguma forma, pode ser que ele tenha uma modulação. Na verdade, essa desconfiança apareceu depois que se observou num estudo clínico de pacientes diabéticas que tomavam metformina, tiveram uma evolução melhor do que as outras pacientes. Então, se achou que tivesse alguma ação, e por isso tem se desenvolvido alguns estudos clínicos, principalmente na prevenção do câncer, muito mais para prevenção do que para o tratamento, usando metformina. A gente não tem dados importantes, os dados vêm de análises retrospectivas, que o uso de metformina teve em pacientes com prognóstico melhor, né? E os estudos correntes avaliam seu papel na quimioprevenção. Nada está sendo testado ainda, pelo menos que eu saiba, não encontrei nenhuma referência com relação a isso, em adição à quimioterapia ou com hormonioterapia na doença metastática ou avançada. Então, é uma droga promissora, mas com dados ainda muito precoces. Os inibidores da PARP,
que é uma enzima de reparo do DNA, né? Basicamente olaparib e niparib. Tiveram estudos de fase 2 muito interessantes. Os resultados foram apresentados na ASCO de 2010, com resultados bastante promissores, que deram então início aos estudos de fase 3, mas os estudos foram negativos após os fase 2 interessantes. Os estudos de fase 3 não mostraram nenhuma atividade em câncer de mama e por isso eles acabaram ficando meio abandonados até na pesquisa dessa situação, embora tenham mostrado alguns efeitos interessantes nos tumores de ovário, né? Então acho que não é uma droga morta ainda, mas é uma droga que precisa ser melhor avaliada, melhor estudada nessas pacientes. O que é então a poliadenosylribose polimerase, né, que é a PARP, né? É uma enzima do reparo. Na falta da PARP você não tem esse reparo dessas quebras únicas na cadeia. A gente tem várias enzimas que para reparar o DNA depende dessa enzima. Aí você tem, se quebrasse a outra fita, você podia fazer uma ruptura do DNA. Isso é geralmente letal para células tumorais, né? Então se o paciente já tivesse uma letalidade, uma deficiência enzimática no reparo, se eu acentuasse esse dano, eu causaria muito mais quebras, né? Isso particularmente com os agentes alquilantes ou com os sais de platina. Isso era mais expressivo de causar essa dupla ruptura e a morte celular. A teoria é bonita, né? Mas o estudo de fase 3 apresentado pela Joyce Chacon, o BSI 201, né, mostrou aqui o dado de sobrevida de progressão um pouco melhor para os que receberam inibidores de PARP versus gencitabina e cisplatina, mas não foi significativo do ponto de vista estatístico e não teve ganho nenhum de sobrevida para essas pacientes. Você vê a sobrevida mediana de 11,1 a 11,8, foi um banho de água fria. O resultado é muito modesto, e mesmo com o tamanho da amostra, sei que quase meio milhar de pacientes, já 500 pacientes no total do estudo, ainda assim o estudo não conseguiu mostrar benefício. Então é uma droga que talvez precise ser melhor explorada, mas os estudos iniciais de fase 3 foram negativos. A gente não tem indicação dessa droga para câncer de mama e ela não está disponível no comércio. A análise exploratória dos pacientes tratados em primeira linha também foi inconclusiva. A gente não conseguiu achar nenhum grupo de pacientes de triplo negativo que pudessem ter benefício. Em segunda e terceira linha, que era 43% dos pacientes, o dado é um pouquinho melhor, mas ainda assim é um dado pouco robusto para justificar o seu uso na prática do dia a dia. Uma droga que tem sido esquecida ou pouco explorada em câncer de mama é cetuximab. Cetuximab já está aprovado para tratamento de câncer de cabeça e pescoço, câncer de cólon, é a indicação principal, e tumores de pulmão. Então ele já tem indicação em 3 outras patologias. Cetuximab, na verdade, é um anti-EGFR, é um bloqueador do receptor de fator de crescimento endotelial. Os dados preliminares tinham atividade de uma população específica de pacientes, né? E a gente tem um estudo interessante, que é o estudo do Bali, apresentado no ESMO de 2010, né, o ABRACES 2740, que randomizou os pacientes com tumor de mama triplo negativa, que não era uma subanálise, eles foram randomizados dessa forma, para receber cisplatina com cetuximab, mantendo cetuximab, ou outro grupo recebia só cisplatina e o crossover era prometido na progressão da doença. Não é um estudo robusto, é um estudo pequeno em termos de número de pacientes, mas mostra um benefício da taxa de resposta dos pacientes que recebem cetuximab em combinação com cisplatina, né, e um ganho sobre vida de progressão. Né, o hazard rate é 0,67, significativo do ponto de vista estatístico, mesmo com essa amostra pequena de pacientes, mostrando um ganho, né, nessa população de pacientes. Então, uma droga que ainda pode ser mais explorada, ainda precisa de estudos maiores para confirmar esses resultados, mas parece uma droga que também funciona, também pode ser ativa em tumor de mama. O que talvez tenha que aprender para o futuro, para melhorar esses resultados, o efeito desse estudo é não fazer para toda a população, mas lembra que esse estudo foi um estudo que incluiu só pacientes com um tumor triplo negativo. Ou seja, se a gente incluir pacientes luminal A ou luminal B, talvez a gente contamine os estudos clínicos. Então, estudos como esse, que já usa a classificação molecular do câncer para escolher uma população mais adequada, tem uma chance maior de demonstrar algum grau de benefício. Nessa população de câncer triplo negativo, então, o bloqueio do EGFR é uma das vias que pode trazer resultados importantes para o futuro.
Bisfosfonatos, também drogas antigas já disponíveis na nossa prática do dia para o tratamento de metástases ósseas e osteoporose, né? Tem as duas indicações, as doses para osteoporose são menores do que as doses de metástases ósseas, e metástases ósseas eles têm benefício comprovado ao longo dos anos de muitos estudos. A gente usa bisfosfonato já há mais de 8 anos na oncologia clínica, mas eles começaram a ter algum papel controverso quando se deu ao bifosfonato, principalmente alguns desses bifosfonatos, a capacidade de mudar a sobrevida das pacientes. Então, eles têm um papel indiscutível do tratamento das metástases ósseas do câncer de mama, esse está bem comprovado, mas os dados são controversos em recomendação ao tratamento das pacientes sem metástases ósseas ou com metástases ósseas, mas com benefício de sobrevida dessas pacientes. Então, tem recomendação para prevenção da saúde óssea, principalmente quando a gente usa os inibidores da aromatase, que causam muita perda óssea, eles conseguem reverter essa perda óssea, mas tem efeitos duvidosos sobre a vida global dessas pacientes. Então, outro dado bastante interessante, surgiu então dessa ideia, o grupo austríaco, o Dr. Michael Guinan, fez uma terapia endócrina, pacientes da pré-menopausa, com câncer de mama, estado com 1 ou 2, tinha um subestudo ósseo colocado junto com esse estudo, e as pacientes recebiam tamoxifeno, ou elas recebiam, as pacientes eram tornadas pós-menopausadas com gozerilina, e aí por isso recebiam anastrozol, ou os mesmos dois braços de hormonioterapia, mas acrescido de zoledronato cada 6 meses. Não como a gente usa em metástases ósseas, que a gente usa 4 mg a cada 28 dias. Então 4 mg a cada 6 meses, uma dose bem mais baixa, e foi avaliado esses pacientes com relação à sobrevida. E o que você viu nessas pacientes é que tinha um ganho de sobrevida com o zoledronato. Acho que eu esqueci o gráfico aqui, mas existia um ganho de sobrevida, livre progressão, as pessoas do zoledronato, um hazard rate de 0,72, significativo do ponto de vista estatístico, principalmente nas pacientes com mais de 40 anos, as pacientes mais idosas, as pacientes que mais se beneficiavam, embora fosse pré-menopausada, mas com mais de 40 anos, que mais se beneficiavam desse estudo. Então, apesar de que as pacientes não recebiam quimioterapia, só terapia endócrina. O estudo ZOFEST era um estudo que tentava avaliar só a perda mineral óssea dessas pacientes, a densidade mineral óssea era o objetivo primário do estudo, ele não pretendia avaliar a sobrevida dessas pacientes, era um desfecho secundário do estudo, mas o interessante foi que o estudo ZOFEST mostrou uma diferença, um hazard ratio de 0,588, um P de 0,03, então significativo do ponto de vista estatístico, em relação à sobrevida livre de progressão. Né? Não só ele foi bom na saúde óssea, mas como ele aparentemente reduziu o número de recidivas locais, reduziu o número de doenças à distância, veja, de 20% que recebeu de cara o zoledronato, para 30% daqueles pacientes que receberam, 30 pacientes daquelas que responderam na progressão da doença. Então, com um efeito indireto, análise de um efeito não objetivo primário do estudo, efeito secundário do estudo, esse estudo confirmou que o grupo de pacientes pode, de fato, ter um benefício de sobrevida. Mas esse não era o desfecho principal. Né? Um estudo, uma atualização de 60 meses, mostrou, então, a diferença absoluta de 3% em relação à sobrevida dessas pacientes, né? Embora isso não tenha sido confirmado no estudo como um todo, que foi o estudo AZUR. O estudo AZUR foi um estudo que mostrou uma diferença não significativa na sobrevida, o número de eventos ainda era pequeno, existem alguns casos de osteonecrose de mandíbula que preocupa no uso em pacientes que não têm metástases ósseas, mas uma subanálise do estudo AZUR, essa sim, uma análise sobre grupo pré-planejada, mostrou nas pacientes pós-menopausadas um ganho de 29% da sobrevida. Então não era o desfecho primário do estudo, mas era uma análise pré-planejada do subgrupo, mostra que de fato tem um grupo de pacientes que se beneficia com o uso de bifosfonato, particularmente com o zoledronato. Então a gente tem estudo em quimioprevenção, esse é um estudo muito interessante, publicado no GCO ano passado, desculpa, o ano retrasado, 2010, é um estudo caso controle base populacional, 4.039 mulheres da pós-menopausa, que tinham usado bifosfonato por um ano ou mais, mas não menos do que um ano, e reduziu 28% o risco ativo de câncer de mama, ou seja, mostrando o papel também na prevenção do câncer de mama, que persistia mesmo quando você ajustava por outras variáveis de risco, aí
esse benefício será maior, principalmente em relação aos tumores pouco diferenciados e de baixo grau. Né? Essa é a curva, então sem uso de fosfonato a incidência que era esperada, e você vê o benefício que vai aumentando ao longo do tempo com o uso de bifosfonato. Então, talvez ele tenha, de fato, algum papel na prevenção do câncer de mama e talvez ele possa retardar a progressão de doença, mesmo com relação à doença visceral, não só com relação à doença óssea. Então, são dados interessantes, mas ainda não se estabeleceu exato qual é a forma de dar os bifosfonatos. E, por fim, né, talvez não por último, mas por fim, estatinas. As estatinas também daquela complexa rede de sinal que a gente tem dentro do tumor de mama. A gente tem aqui a ação de retinoides, aqui da metformina que a gente já discutiu. Aí tem aqui estatinas colocado aqui, como sendo também um inibidor, também inibindo o crescimento do tumor, talvez via a redução de bifosfonato, que talvez seja a mesma via pela qual agem os bifosfonatos. Né? A gente reduz o bifosfonato e isso também tem o fator de retardo no crescimento tumoral. Então, as estatísticas estão colocadas aqui, elas geralmente surgem a partir de estudos observacionais, né? E essa é uma publicação recente, saiu do New England agora, do dia 8 de novembro, a semana passada. Será publicado esse estudo, que daqui mortes por qualquer causa, sem uso de estatina, com uso de estatina, mortes por câncer de mama, então hazard rate de 0,85, né, significativo do ponto de vista estatístico, é um estudo bastante grande, vocês viram, tem 18 mil pacientes com uso de estatina, 227 mil, então o benefício é pequeno numericamente, né, a conversão bem próxima, mas com essa população de pacientes, ele é nitidamente significativo para mostrar que o uso de estatina reduz a mortalidade por câncer de mama, tanto no estudo nacional quanto no estudo comparado com o grupo de controle, o benefício é da mesma magnitude. Então esse é um estudo publicado agora no New England de semana passada, mostrando que talvez a estatina possa reduzir de alguma forma a mortalidade por câncer de mama, talvez através daquelas vias metabólicas, incluindo o mefalonato. Nenhuma recomendação prática para uso hoje, ela continua sendo usada hoje para tratar dislipidemia, mas a gente vai ter que pensar nos estudos do futuro, se essa mudança do microambiente do metabolismo, quer com metformina, quer com estatinas, possa ter algum impacto em melhorar os resultados com o tratamento endócrino ou com a quimioterapia. Óbvio, não são só esses os alvos que a gente tem, né? Hoje a gente tem outras cadeias, como fosfodiesterol transquinase, secretas dependentes de quinase, que estão ainda em uso investigacional. A gente tem várias drogas sendo desenvolvidas para essas outras vias. Né? E lembrar de um estudo muito interessante, também publicado no New England, no dia 18 de outubro de 2012, né? Que não tem nada a ver com câncer de mama, mas foi um estudo que saiu comparando o consumo de chocolate em quilo por ano por pessoa, né, com o número de pessoas que ganham o prêmio Nobel. Né? Existe uma correlação linear entre o consumo de chocolate, e pasmem, os alemães e os suíços consomem por volta de 12 quilos por ano por pessoa, ou seja, 1 quilo por mês por pessoa é a média da Suíça e da Alemanha, né? E fica discrepante essa curva apenas a Suécia, que comendo metade da quantidade de chocolate ganha mesmo o prêmio Nobel que a Suíça. Mas ele mostrou uma correlação quase linear, de 0,791 a um P muito significativo, de que comer chocolate faz ganhar prêmio Nobel. Óbvio, é um estudo que, apesar de impecável do ponto de vista estatístico, o comentário do estudo é exatamente esse. O fato de você encontrar uma correlação não significa que isso seja uma relação de causa e efeito, ou seja, ninguém avaliou se as pessoas que de fato ganharam o prêmio Nobel comiam chocolate ou não. Existem, claro, outros fatores culturais, climáticos, educacionais, até de renda familiar. Quem tem dinheiro para comprar mais chocolate deve ter mais renda familiar, mas o fato é que esse estudo mostra que, do ponto de vista estatístico, tudo é possível. Então a gente vê essas correlações entre metformina, estatina. Pode ser que a correlação exista, mas nem sempre essa correlação estabelece uma relação de causa e efeito. Então acho que esse estudo é um estudo muito interessante para lembrar a gente que a estatística nem sempre resolve todos os problemas da nossa prática do dia a dia. Numa célula de câncer de mama, se estima que a gente tenha 30 mil proteínas que estejam com expressão aberrante. Proteínas normais, mas às vezes em quantidade anormal, ou proteínas mutadas, proteínas fazendo funções diferentes das suas habituais. Óbvio que essas 30 mil proteínas estão agrupadas em algumas vias de sinalização. Essas múltiplas vias podem ter às vezes 10, 12 proteínas ou mais proteínas na mesma via.
o genótipo e o fenótipo são absolutamente instáveis durante o câncer de mama. Uma vez feito o retrato molecular, ele não permanece constante, as células mudam ao longo do tempo, e múltiplas vias, então, são potencialmente interessantes, e o bloqueio conjunto de todas elas, ou a modulação, inclusive, dessa modulação metabólica, pode ser interessante. O desenho de estudos clínicos e a seleção de pacientes, então, é fundamental para comprovar a eficácia dessas novas abordagens terapêuticas, de todo esse potencial de drogas novas que tem surgido, né? Então, para a gente resumir, eu acho que hoje tem uma indicação clara para o uso de inibidor para reverter essa resistência hormonal, uma indicação muito interessante dos antiangiogênicos para as pacientes do tipo negativo em combinação com o paclitaxel, e as outras drogas que a gente discutiu, bifosfonato, tem uma indicação da metástase óssea, mas um papel duvidoso com relação a aumentar a sobrevida, metformina, estatinas e outras drogas ainda um papel muito incipiente para qualquer recomendação clínica. Era o que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação.